Chegamos agora então nas 3 cartas de João. Primeira de João, que é a carta mais longa, e as 2 menores, segunda e terceira de João. A primeira coisa a observar é que essas 3 cartas têm uma linguagem muito semelhante ao Evangelho de João. Os termos, expressões, modo de falar, de se expressar, ou modo de escrever e se expressar, mesmo uma leitura superficial mostrará as semelhanças que encontramos em termos e modo de se expressar com o Evangelho de João. Mas há uma diferença notável, né? Enquanto o Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, diz que os sinais foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome, portanto, um propósito de ganhar pessoas para a fé, de evangelizar pessoas. A primeira carta de João diz assim no capítulo 5, verso 13: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Portanto, se o Evangelho de João foi escrito para ganhar pessoas para a fé cristã, para evangelizar pessoas, primeira de João foi escrita para fortalecer a fé daqueles que já creem, daqueles que já abraçaram esta fé em Jesus de Nazaré. A partir disso, a carta tem diversos temas importantes que certamente foram percebidos como temas importantes naquele momento para contribuir para que aqueles leitores, aqueles destinatários pudessem reforçar, pudessem fortalecer a sua fé. E naturalmente que isso serve para todos nós, em todos os tempos, no sentido de ler a carta e buscar também no nosso momento entender qual é a mensagem desta carta para fortalecimento da fé para aqueles que já têm uma fé cristã. Bom, uma das ênfases que nós encontramos nesta primeira carta é a relação daquele que crê com o pecado. Uma vez que fomos livres do pecado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, mas continuamos na dimensão humana, continuamos a viver uma realidade humana, a pergunta que se faz é: qual é a relação que aquele que crê, que já foi perdoado, que já foi salvo dos seus pecados, que já foi liberto dos seus pecados, tem agora com a realidade do pecado? Bom, nós temos algumas passagens importantes aqui em 1 de João e aparentemente até mesmo contraditórias. O capítulo 1, verso 10, por exemplo, diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas logo na sequência, capítulo 2, verso 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O primeiro versículo que eu li aqui fala da realidade de que aquele que crê continua tendo uma certa relação com o pecado. Mas também afirma, no versículo 1 do capítulo 2, que o objetivo é não pecar. Porém, nós temos no capítulo 3, versículo 6, a afirmação de que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Portanto, fica a pergunta: qual é a relação daquele que crê com a realidade do pecado? Bom, em primeiro lugar, no versículo 10 do capítulo 1, o que João está enfatizando é que aquele que crê não está imune ao pecado. Está sujeito ainda a cometer pecados. Daí a razão porque no capítulo 2 ele diz que escreve para que eles não pequem. Mas se acontecer o pecado, então nós temos um caminho, temos um meio, temos uma propiciação no sangue de Jesus. Ao mesmo tempo que o capítulo 3, versículo 6, afirma que aquele que vive numa condição de pecado ainda é porque, na verdade, não o viu nem o conheceu. Isso é, não basta declarar a fé, não basta apenas uma fé verbal,
mas é necessário que essa declaração da fé tenha uma coerência com a realidade vivida. Portanto, o que nós temos aqui em João é a afirmação de que não há imunidade ao pecado. Aquele que crê ainda não está imune ao pecado. Não há uma situação de livramento total e pleno do pecado ainda, embora o perdão dos pecados já tenha sido realizado. Mas há a exortação para uma vida que busca agora não mais pecar, porque uma vida que está, na verdade, marcada sempre, continuamente, por uma vida, por uma condição de pecaminosidade, não corresponde de fato à fé e não corresponde àquele que fez uma declaração de fé em Jesus Cristo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Portanto, de fato, uma das grandes preocupações da primeira carta de João é o tema do pecado, mas especialmente a questão do pecado em relação àquele que já crê. Isso aparece nos textos que nós já mencionamos, mas aparecerá algumas vezes a ênfase que aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, portanto, aquele que crê no Evangelho, não vive na prática do pecado. Há uma diferença entre imunidade e o pecado como característica da vida de alguém. Por um lado, não há imunidade para aquele que crê. Por outro lado, aquele cuja vida é caracterizada pela prática do pecado é alguém que de fato não está em coerência com a fé, não faz parte do grupo daqueles que creem. Pois bem, em 1 de João há outras ênfases ou outros temas teológicos que poderíamos destacar. Um deles, que está no capítulo 2, verso 18 em diante, nos fala a respeito dos falsos mestres, dos ensinos diversos. E há alguns aspectos interessantes disso nós precisamos destacar aqui. Em primeiro lugar, esse é o único texto em todo o Novo Testamento, aliás, somente aqui, somente nas cartas de João, encontramos a expressão anticristo ou o anticristo no singular. Isso aparece aqui em 1 de João capítulo 2, verso 18. Ele fala também de anticristos no plural. Esta expressão anticristos no plural também aparece nos evangelhos, mas a expressão o anticristo aparece unicamente aqui. Isso é, ele fala de anticristos como precursores de um anticristo que haveria de vir. Isso no contexto no qual ele fala de falsos mestres. Outro aspecto interessante e importante a ressaltar, que esses falsos mestres aos quais ele menciona são aqueles que estiveram estava no meio do grupo, faziam parte do grupo daqueles que creem, mas saíram. Estavam na igreja, mas dela saíram. Estavam ali naquele ambiente em que o autor fala dos seus pupilos ali na fé, mas que saíram dali. Na expressão dele, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Portanto, ele fala de falsos mestres que começaram
a sua trajetória cristã junto com os demais, iniciaram a sua vida cristã com os demais, mas depois abandonaram esse grupo para defender, para praticar outro tipo de fé diferente, considerada aqui diferente e mesmo antagônica àquilo que era aqui apresentado. A 1 de João tem esta ênfase e empregando este nome específico para essas pessoas como anticristos e anticristo. Essa expressão pode significar tanto um anticristo no sentido de ser contra Cristo, portanto, o inimigo, mas anticristo também pode significar alguém que quer tomar o lugar de Cristo, portanto, um impostor. Essas duas expressões, tanto de um inimigo da fé, alguém que é contra a fé, como um impostor, alguém que parece que é da fé, mas não é da fé, esses dois aspectos podem estar presentes aqui no uso desta expressão. Uma marca deste grupo certamente está lá no capítulo 4, quando o autor nos fala aqui: nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Nos lembremos aqui que o Evangelho de João, conquanto afirme que Jesus está relacionado à palavra, que ele estava com Deus e era Deus, ele também afirma que aquela palavra se tornou carne e habitou entre nós, enfatizando que Jesus de Nazaré era de fato um ser humano. Aqui o autor nos fala de um tipo de doutrina que não reconhece a encarnação do Verbo, que também é mencionado logo no início, no capítulo 1. A palavra, o Verbo, é mencionado aqui no capítulo 1 de 1 de João. E ele menciona aqui uma situação na qual a encarnação, a realidade da encarnação é negada por um determinado grupo. Certamente, por estarmos na mesma carta, estamos falando aqui de algo relacionado a esses anticristos. É um aspecto doutrinário, um aspecto teológico que aparece aqui, que descreve quem são esses anticristos. As duas outras pequenas cartas de João fazem exortação ao amor, trazem orientações a um indivíduo chamado Gaio, para que ele proceda de maneira satisfatória quanto à orientação para as igrejas.